Quero ser somente um servo teu, ser canal do teu amor, ter na vida mais submissão e em cada dor acha razão pra em tudo te louvar, Senhor. Ó Deus, faz-me um servo teu, que aprenda a te obedecer. Ó meu Deus, dá-me o prazer de ser um servo teu. Só um servo e nada mais. Quero ser somente servo teu, ser canal do teu amor, ter na vida mais submissão e em cada dor acha razão pra em tudo te louvar, Senhor. Ó Deus, faz-me um servo teu. Ó meu Deus, dá-me o prazer de ser um servo teu. Só um servo, nada mais. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Glória a Deus toda glória. Ele é digno, Ele é fiel. Glória a Deus. E com este louvor eu quero vos saudar aos meus amores, meus amigos, irmãos em Cristo Jesus, a partir aqui da cidade de Paulínia, aonde eu estou servindo a Deus, buscando, né, ardentemente servir a Deus, servir a Deus, ser servo, ser cristão de verdade, ser servo, né, ser filho de Deus, ter em mim as características. Não é fácil, viu? Nós, observando, sabemos que ser cristão não é fácil, né? Jesus nos alertou disso: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E eu quero falar nesta manhã de sábado. Nós estamos na manhã de sábado, hoje, se eu não estou enganado, é dia 11, né, de abril de 2024. Eu estou aqui, você vê que eu estou num outro ambiente, com outro fundo, né, com um cenário no fundo deste vídeo diferenciado. Eu estou até mais careca, né? E eu quero, talvez você vai me chamar de louco, né? Existem motivos porque muitas vezes eu faço isso aqui, né? Alguns não entendem. A patroa, minha esposa, às vezes me acha muito feio. Feio não tem jeito, com cabelo sem cabelo, né? Eu quero ousar dizer que eu não tenho parecer nem formosura. Você conhece alguém assim, né? Você deve conhecer, né? Sem parecer, sem formosura, insignificância corpórea, né? Eu sou insignificante, né? Corporeamente, não tenho parecer nem formosura, eu não tenho nada de mim mesmo, né? Até o meu caráter, né? Graças a Deus, através da palavra de Deus, tem sido forjado, né? Não que eu seja perfeito, tá? Às vezes as pessoas podem nos ignorar achando que nós queremos nos apresentar, né, nos inflar, né, quando a gente fala alguma coisa, tentando mostrar que Deus ele é maravilhoso. Quando a gente fala que tem algumas poesias, algumas letras que podem ser transformadas em canção, em louvor a Deus, né, eu creio que tudo isso é fruto, são marcas, né? É como as experiências em Deus, na trajetória, é preciso você ter experiências pessoal com Deus. Eu tenho
uma das experiências pessoal com o meu Deus, com o nosso Deus, o nosso Pai, são coisas espetaculares, né? Primeiro, quando Jesus me chamou, aos 14 anos, já falei isso, mas é importante que eu fale sempre isso. Tenho que testemunhar disso, do milagre de Deus na minha vida. Eu já falei em em outro vídeo ou live que eu era epilético. E você sabe o que é ser epilético? Você sabe, alguém já te contou os sintomas? Alguém já chegou para você e falou dos sintomas horríveis, aterrorizadores de uma pessoa que sofre ataques epiléticos? Né? A Bíblia fala de alguma coisa assim, né? Alguém chega para Jesus pedindo socorro e fala: ó, Senhor, meus filhos às vezes caem na água, caem no fogo. Que desespero para um pai. Agora, para um pai, agora imagine para a pessoa, né? Uma criança talvez nem entenda o que está acontecendo com ele. Mas uma pessoa já adulta, eu já tinha 14 anos quando passei a sofrer ataques epiléticos, trabalhava demais, comecei a trabalhar aos 8 anos de idade, né? Então, feirante, vendendo picolé, na feira do Recife, de Beberibe, né? Peixinhos, né? Aos 8 anos nas feiras de Beberibe com o senhor Heleno. Eu não pude contar isso para aposentadoria, esse trabalho, porque eu nem sei onde está, talvez já de saudosa memória, né? Não sabia como buscar esse direito para somar na minha aposentadoria. E depois, com o tempo passando, a gente trabalhou em diversos lugares, na Granja J. Silva, em Água Fria. Também não contei esse tempo para aposentadoria. Trabalhei com Ivanildo, fabricando sapato, né? Fabricando sandálias femininas, e aos sábados, da semana inteira a gente trabalhava e aos sábados a gente ia vender para ganhar uns a mais, né? Ia vender na feira, tanto em Peixinhos quanto em Beberibe. Então, veja com a questão da fala, eu gosto de interagir com as pessoas, né? Então você vê aqui, ó, tá vendo aqui, ó, respeitável público, né? Então, isso aqui é fruto de um protesto cidadão. É o palhaço melancia, essa figura emblemática, esse personagem que nós criamos em ver tanta injustiça, em ver tantas mazelas na sociedade. Era uma chamada de atenção pública que nós fazíamos em Campinas, na metrópole campineira. Nós fizemos por um período esse trabalho voluntário, louco, né? Alguns me achavam louco, né? E quando sentava para conversar conosco, e ficava abismado, e a gente ouviu de alguns, de rapaz, você falou aquilo e ficou maquinando, eu fiquei remoendo aquilo que você falou. E não é natural isso, eu digo glória a Deus por isso, porque na verdade é para chamar atenção, é para impactar mesmo, né? Respeitável público, aí depois vinha, né? Algumas frases que o Senhor me deu de efeito, né? Não se deixe enganar, pior que tá, pode ficar. Se se a sua luta é justa, pode contar comigo, se é justa. Então, se é injusta, nem me faz proposta, hein? Nem me chama para estar andando junto com você. Se é injusta, então o servo de Deus tem que trabalhar pela justiça perfeita de Deus. Igreja, né? Atalaia, né? Então, Deus, certamente, o Espírito Santo de Deus na minha vida, né, nos usava para fazer isso. E quando eu vi, em 2013, as pessoas saindo para protestar na rua, pá, eu pensava que era, né, podia ser o efeito, glória a Deus, pá, mas não, por trás tinha movimento político. Por trás tinha pessoas grandes, graúdas, tubarão, induzindo o povo a ir para as ruas. Na verdade, era um movimento contra o governo de então, que estava, o governo Dilma, que o plano, né, era derrubá-la, né? Eu não estou aqui fazendo defesa do governo Dilma, não sou petista, tá? Eu sou cristão, protestante, sem sombra de dúvida. Cristão, protestante e até comunista, né? Dentro dos moldes do exemplo da igreja primitiva, a igreja que tinha tudo em comum, né? Que nada era seu propriamente, né? Então,
dentro desse pensamento da igreja primitiva, que muitos modificaram, saíram, e alguns ficam, mas não tem como voltar, porque aquilo era um tempo. Então Deus mudou? Hã? O Espírito de Deus mudou? Hã? Então o modelo que Deus deu para a sua igreja, para o seu povo, é instável. É instável. Deus é um ser instável. Ele muda. Hã? Hã? Então, é bem provável que nós mudamos em algumas circunstâncias, mas nós, como cristãos, não devemos ser tipo camaleão, né? Que a gente é da forma que está, o ambiente, né? Tem pessoas que se transformam. Hoje em dia a gente vê pessoas andando na rua e não dá para identificar que é cristão, olhando. Mas como foi que a sunamita olhou para o homem de Deus? Ela percebeu o que nele? O olhar, o comportamento, né? É a aparência, né? Aparência, ou não? Hã? A gente deve evitar a aparência do mal. Né? Então isso aqui é um protesto, tanto social quanto espiritual. Lembra que os homens de Deus lá, quando se desesperava, ele fazia isso? Se vestia de saco, sentava no pó. Hã? Então, além de eu ter um problema capilar, ou o meu couro cabeludo eu sofri com um problema de seborreia e tudo mais, e tentei até nos médicos resolver. Ultimamente eu fui numa médica aqui em Paulínia e ela nem olhou. Ela já, quer dizer, eu estava lá brincando, um homem de mais de 60 anos, fui lá, tanto tempo, esperei 6 meses para ser atendido. Agora aquela doutora me ignorou, não mandou fazer um exame para ver o que é, porque pode ser um câncer de pele, né? Me ignorou, e eu fiquei, se eu fosse reclamar numa cidade como a cidade de Paulínia, talvez eu era fruto de uma perseguição. É oposição. Não sou oposição, eu sou oposição ao mal, sim. Oposição ao diabo, sim. Não vou enganar isso. Né? Eu tenho Deus como meu amigo e o diabo como inimigo, mas primeiro ele quebra a cara por isso, porque ele é inimigo de Deus. Ele não é primeiro meu inimigo, ele é primeiro inimigo de Deus. É por isso que eu não posso, não devo, você não deve ter Deus como seu inimigo. Você é um idiota se você constituir Deus como seu inimigo. Né? E tem gente se constituindo inimigo de Deus. Não é Deus que é inimigo do homem. É o homem tolo, idiota, que se constitui inimigo de Deus. Desobediente, rebelde sem causa. Então, se você se constitui Deus seu inimigo, quem vai te proteger do diabo, da serpente? Né? Do Leviatã. Você sabia? Eu preciso adquirir esse livro. Outro dia estava em promoção no shopping e eu não consegui comprar. Falando sobre o estado. Chama o estado de Leviatã. Né? E o Leviatã, o dragão, na Bíblia tem. Né? Então nós temos que. Então, por isso que é importante conhecimento. Saber é poder. Falando da origem desta palavra saber é poder. Né? Eu, como estudante de filosofia, né, às vezes esqueço algumas coisas, né? A cabeça começa a fraquejar. Francis Bacon. Eu creio que essa é a interpretação do nome dele correto. Filósofo moderno, Francis Bacon. Ele é quem disse saber é poder. E nós, como estudante de filosofias, quando a gente se forma, cola grau, pá, tudo mais, pega o canudo, a gente é chamado de filósofo. É chamado de filósofo. E o que é o filósofo? O filósofo é o amante da sabedoria. Né? Não é filho do diabo comum. Porque para ser filho do diabo, não precisa ser filósofo. Pode ser pastor. Que coisa, né? Tem que ser ousado, né? O Espírito de Deus, né, nos dá essa autoridade para ser ousado. Pode ser um mercenário, um pastor mercenário, um falso pastor. E nós estamos entrando por esse rumo que a gente vai falar algo em Apocalipse sobre essa questão. Né? Já ouviu falar na expressão sinagoga de Satanás? Pesado, né? Coisa chata. Sinagoga de Satanás. Então existem alguns lugares que foram criados para ser um lugar de adoração, de louvor, de comunhão, que tem, de uma certa forma, talvez sido conduzida por pessoas que faz parte dessa turma aí da sinagoga de Satanás, né, no meio cristão. Eu sei que muitos pastores falam isso e alerta muita gente, né, como o meu pastor aqui, nossos pastores aqui em Paulínia,
né? Eu não sei, ele ainda não reclamou, talvez nem saiba, né? Mas eu tenho que me apoiar, de alguma forma, primeiro em Deus, na palavra de Deus e nos homens que são exemplos, que eu tenho tido como exemplo. Então, o meu pastor, o primeiro pastor, Valdivino Uchoa, de saudosa memória, lá da Igreja Batista em Fundão, que aconteceu um desastre depois que ele deixou de ser pastor de lá, né? Aconteceu um desastre, a igreja se dividiu. Depois dele aí contrataram um motoqueiro, um boizinho, um jovem, né? Para a igreja, e eu fiquei sabendo, depois eu não estava mais lá, que a igreja se dividiu, né? Você veja só. Então, é essa figura de homens de exemplares, homens de Deus, que não davam escândalo, que davam bom testemunho, no início da minha fé, 79, né? 80, né? O ano onde eu fui alistado. Quer dizer, na verdade eu já estava sendo escolhido por Deus desde eu penso, né? Me permita dizer isso, desde o ventre da minha mãe. Porque para mim chegar onde cheguei e ter vivido já mais de 20 anos que a minha mãe, então tem que ter algo sobrenatural, algo divino, não é possível, né? Então, a gente me permita dizer né, a gente tem que ser transparente. Às vezes eu falo alguma coisa aqui para você, me mostrando transparente, ficando bem à vontade, carta aberta. Paulo nos ensinou isso, ser transparente, não ser, tem que ser prudente, como a serpente, tem que ser simples, né? Mas você vai observar que se eu sou humilde ou não, me conhecendo, assim de cara, rápido, você não vai conhecer. Às vezes tem pessoas até que dizem, mas eu sou muito humilde. Então Jesus, aí a pessoa, às vezes é um obreiro, pasmem, é um obreiro. E fica se denominando, dizendo quem é, né, em sua defesa, mas isso é uma falha muito grande. A pessoa fica falando de si mesmo. E está na Bíblia, Jesus falou, quem fala de si mesmo não é verdadeiro. Mas quando? Eu tenho que generalizar? Não, tem uns momentos que você precisa se apresentar, dizer quem você é. Então, eu sou Marcos Antônio da Costa, né? Meu nome de origem, da descendência do meu pai é Marcos Antônio da Costa, homônimo, indo muitas vezes à cidade judiciária, reclamar, sendo intimado pelo poder judiciário, né? Só em época de eleição isso, tá? Para poder me enquadrar, o Estado não saber me reconhecer quanto cidadão, de acordo com a minha filiação, de acordo com o meu CGC, de acordo com a minha trajetória, das minhas origens, onde eu passei, pelas escolas que passei. E o Estado, esse que alguns chamam de Leviatã, né? Porque dentro do Estado tem pessoas tem maus agentes públicos, né? Tem maus agentes públicos, o joio está no meio de todo lugar, o falso, o verdadeiro, né? Pessoas que ganham salário para isso. Depois, querem, por ser dessas instituições, às vezes se apresenta como defensor do povo, apresentando que fez isso, fez aquilo outro, quando era dever, se não fizesse, prevaricava, né? Porque não cumpre o dever, o que está fazendo está recebendo dinheiro, não é voluntário, né? Como existe muita gente voluntária que faz serviço voluntário sem receber, né? Faz porque ama, porque gosta, porque é um exercício de cidadania plena, né? É tocado, é vocacionado a isso, né? A vocação é muito importante na vida de um ser. Deus já vocaciona desde o ventre. Deus, ele não é o homem. Deus, ele sabe o que é melhor, ele sabe das coisas antes, né? Ele é onisciente, onipresente, onipotente. O nosso Deus é isso. O seu caráter, está dentro do seu caráter, né? É atributos de Deus. Que ele não esses atributos Deus não dá. O diabo não é onisciente, onipresente, onipotente. O diabo não é. Só Deus, né? E ele não dá isso para o homem. Esses atributos, né? Atributos do caráter de Deus. Então, existem outros atributos, né? Nós não vamos... o objetivo aqui não é esse, o objetivo aqui é outro. Então, nós fizemos o último vídeo, nós falamos sobre o dever da igreja, né? Denunciar, né? Dever da igreja de denunciar, de combater o mal, né? Então, Deus, quando escolheu o povo de Israel,
Deus escolheu o povo de Israel para proclamar seus mandamentos, a sua lei para outras nações. E quando Deus escolhe o povo de Israel, Deus, como Criador, ele já determina o desterro, para desterrar 7 povos da região lá, que Deus mandou Israel, Abraão, sair em rumo à terra prometida. Abraão, nosso pai na fé. Então, o povo de Israel, descendente de Abraão, né? E a gente vê quando se transforma, né? Quando aparece Israel na Bíblia, na mudança do nome de Jacó, trapaceador, que significa trapaceiro, né? E aí às vezes a pessoa esquece que a mãe de Jacó indevidamente ajudou Jacó a enganar o pai, a trapacear. A mãe, erradamente, se adiantou, sabendo que Deus já ia usar, então não tinha necessidade de Jacó ser o que Deus já havia determinado, que Deus disse, olha, são 2 nações. São 2 nações, mas o homem gosta de querer ajudar Deus, né? Até customiza Deus, que é Deus como ele quer, no pensamento dele, humanístico, carnal, né? E assim está o mundo. Então é preciso entender essas coisas, né? E eu não estou aqui querendo dizer que sei mais do que você. Eu não estou aqui para me glorificar, para me... eu não sou nada, como eu já falei, né? Então, que eu diminua, como disse João, né? E que ele apareça, que ele engrandeça. João, o precursor de Cristo, o precursor, né? O primo de Jesus Cristo, João, o profeta, né? Ele disse que não era digno de desatar as alparcas do Filho de Deus. E o Filho de Deus chegou para ele, pediu para ser batizado. E ele não, mas eu que preciso ser batizado. Mas deixa eu cumprir a lei, né? Então, e depois você sabe o que aconteceu lá, né? Ouviram-se as vozes de Deus, né? O Espírito Santo descendo, uma forma corpórea, né? Na forma de pomba. E uma voz que se ouviu: este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Então Deus quer ter prazer na minha vida e quer ter prazer na tua vida. Então, se você não agrada a Deus, né? Se você não é agradável a Deus, se você aborrece a Deus, você está tornando Deus seu inimigo, né? Se você não se consertar, não se arrepender, é o que está acontecendo com muitos homens, né? Que estão em eminência, que estão à frente do rebanho, que devia ser exemplo, não se arrependem, né? Se desviam, ou se não já era desviada, se já não era joio, né? Tem pessoas assim. E eu vou ler a palavra de Deus que fala isso. Então, e tem cristão, a minha preocupação aqui com a igreja, os que estão se perdendo, né? Os que estão sendo levados, adorando a homem, não porque é o homem de Deus. Não fale contra o homem de Deus. É claro que a gente vai dar conta do que a gente fala. Se a gente fala palavras ociosas, né? Palavras ociosas, né? Ah, mas não fale. Aí as pessoas, né, foi chamado para falar. Primeiro o cristão foi chamado para falar, para pregar o evangelho. Fale e não te cales. O atalaia foi chamado para falar para o ímpio e para o justo, para o ímpio. Ah, mas primeiro para o ímpio. Mas depois não, fala para o ímpio também, ele está desviando do caminho. Foi chamado para falar. Aí é inadmissível que alguém ache que no templo, no século XXI, na graça, alguém se acha tão autoridade que acha que só o pastor que tem que falar. E não é, o pastor sozinho não faz a obra, né? O pastor tem a responsabilidade de administrar. É uma responsabilidade política. É um administrador. Tem responsabilidade e vai ser cobrado em cima. Porque Deus cobra, Deus sabe cobrar e Ele é dono da igreja. Então, se você não é vocacionado para ser pastor, é uma coisa chamada específica. Mas todos nós fomos chamados e é imperativo ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Olha, quem crê será salvo. Não sou eu que estou falando isso, é a palavra. Quem não crê será condenado. Então, o fato da pessoa ser incrédula e se estacionarem na incredulidade e não crer em Deus, não procurar
observar e ver. Por exemplo, eu falei de milagres. Eu tenho no mínimo dois milagres na minha vida. Milagres que só a medicina podia, se não fosse Deus, só a medicina, primeiramente Deus, depois a medicina poderia resolver. Né? A cura da epilepsia, tomava Gardenal, e até hoje não tomo mais, não consultei médico algum, né? Não consultei médico algum, parei de tomar Gardenal, estava incorporado ao exército, incorporei tomando Gardenal. Dos 14 anos em diante eu passei a ter crises. E eu era considerado inválido quando chegava no médico e passava na frente. Depois não gerava filhos, desesperado, chorando. Nunca vi, na Bíblia você não vê homem pedindo para Deus gerar filhos. Vê mulher, porque a situação das mulheres era gritante na sociedade de então. Para a mulher não gerar filho era considerado um opróbio, uma desonra. Você vê a situação lá de Ana, né? Chega no templo e o sacerdote, ignorantemente, acha que ela está embriagada, né? E ela estava chorando nos pés do Senhor, se lamentando e pedindo e fazendo promessa diante de Deus. E Deus deu o quê para ela? Uma bênção, um filho. E a situação dela, você sabe, a situação que ela vivia, sendo humilhada, apesar do marido amar mais do que a Penina, ela era humilhada por sua rival, né? A sociedade de então permitia essa situação do homem ter mais de uma mulher, né? Principalmente nessa situação da esposa não gerar filhos para o marido, porque é honra para o homem gerar filhos, né? É honra para o homem, né? Para a mulher também, e era um problema na sociedade de então. Tudo bem, eu já fiz essa introdução, né? Eu quero falar de sinagoga de Satanás. Eu me preocupei com isso, eu vendo o comportamento que nós estamos vendo em algumas igrejas, principalmente em Pernambuco, né? Na minha terra natal, Recife, Pernambuco, região metropolitana do Recife e todo o estado de Pernambuco. E, mais uma vez, eu dedico este vídeo aos guerreiros, aos servos de Deus que estão lá em Pernambuco, assim como eu estou aqui no estado de São Paulo. E quero dizer aqui deixar bem claro, já desde Pernambuco, não por escândalos como esses, que é o absurdo dos absurdos. Quando eu saí de lá, no início dos anos 90, já lá eu evitava a sede e já ouvia o rumor de problemas, né? Mas você ouve, né, os murmúrios, né? A murmuração, e tem pessoas que murmuram, mas fica nisso. E esse é o problema da murmuração, da pessoa murmurar, não ter coragem, né? Que isso é contrário à palavra de Deus, você não ser corajoso. Vai nessa tua força, varão valoroso, né? Então tem pessoas que murmuram, fica pelos cantos, fala pelos cotovelos. Às vezes, num grupo, assim, nós estamos fazendo parte de um grupo, aí ele incentiva o outro a falar. Mas ele, para livrar a pele dele, para ele não ficar ruim na fita, né? Me permita falar assim, meio... Eu não gosto de quem fala em gíria. Não acho que isso é de crente, né? Isso é do mundo, né? Para ficar bem, né, perante o dirigente, aí manda o outro falar. Não, vai, eu incentivo aí. É o que eu fazia, né, lá na sociedade, lá, incita o outro a falar, né? A gente já sabe que foi chamado para falar, tenho convicção disso. Tem vocação que é natural, né? Talvez o meu pastor, não sei, né, outros pastores, nunca me viu como um vocacionado, pelo menos para a salvação, né? Vocacionado para a salvação, eleito, né? Mas existe vocação específica, chamada específica, né? Tem pessoas que estão fazendo missão e não foi chamado para ser missão. Está fazendo missão porque o pai é pastor, porque o pai é quem envia. Aí, imagina que salto, né? Se o meu pai é o pastor presidente, aí manda, me nomeia. Se é vocacionado de fato, não tenho nada contra.
Mas você acha que não pode estar vendo isso? De alguém se estabelecer por conta da herança, por conta de quem indique? Claro, a Bíblia tá aqui, ó. Tá aqui, a palavra de Deus está aqui, a bússola está aqui mostrando isso. Nós precisamos ver isso e precisamos ser homens e mulheres de verdade, servos de Deus, sinceros, atalaias, como fala, remanescentes, remanescentes, filhos de Deus. Então estou há 30 minutos, então vamos, talvez quando eu chegar no texto que eu escolhi, e eu ainda não orei, mas vamos orar, que eu já falei até demais para o meu tamanho e a minha insignificância corpórea e intelectual, Justo e eterno Deus, Pai Santo, mais uma vez nós estamos aqui, diante da Tua palavra, Senhor, meu Deus, tem misericórdia. A Tua palavra já nos diz que é impossível que não haja escândalos, mas ai daqueles por quem vem os escândalos, ai daqueles que fizerem tropeçar um desses pequeninos. E quantos pequeninos, meu Deus, não estão sendo acusados, escandalizados, são vítimas feridas e estão sendo condenados por aqueles que causam escândalos no meio do teu povo. Pessoas que foram fracos, de uma certa forma, não suportaram o escândalo, se escandalizaram. E nós observamos, Senhor, que no meio da tua igreja tem pessoas, falsos pastores, falsos obreiros, falsos crentes, falsos irmãos, e que dão apoio a esses profanos, a esses iníquos, a esses acães, no meio do teu povo, que são avarentos, são lobos gulosos, estão no meio do teu povo, e tu nos permite, já disseste que não é nós que vamos tirar o joio do meio do trigo, e em meio a esse povo, Senhor, tem a tua igreja, a tua eleita, a menina dos teus olhos, que sofre nesses últimos dias. Meu Deus, primeiramente nós clamamos a ti, Senhor, como dono da igreja. Meu Senhor, mas nós estamos, tu sabes, muitos de nós angustiados, estamos já pedindo ajuda, meu Deus, assim, o apóstolo Paulo nos exorta, nos critica, de nós e recorrer aos homens ímpios para resolver nossas causas. Essa causa é tua, Senhor, não é minha particular, é tua. O anátema no meio do teu povo. Nós não somos perfeitos, Senhor, tu nos conheces. Meu Deus, olha a situação do teu povo na minha terra, Senhor. Assim como Neemias, Senhor, estou triste. Ó, Senhor, e tu pode contemplar o meu coração. Quantas vezes nós ficamos tristes, angustiados, e diante, Senhor, de coisas absurdas. A gente sabe que nós não somos perfeitos, tu és perfeito, nós buscamos a perfeição, a santificação em ti. Deus, e nós sofremos com isso. Existem muitos que não suportam. Viraram desigrejados, palavra até errada, destemprado, porque nós somos igreja, nós somos membros do teu corpo. O teu Espírito habita em nós, independente de nós estarmos numa edificação, num templo, um local feito para te adorar, para o teu povo se reunir, se abrigar, se cobrir, se abrigar. É o templo, lugar consagrado a ti, mas a profanação está dentro. Os governadores, homens não cristãos, ou que processam a nossa fé, estão usando do lugar sagrado. Estão sendo colocados lá quando muita gente dentro das igrejas não são admitidos que eles usem o púlpito, o lugar sagrado. Meu Deus, tem misericórdia, ouve o nosso clamor, ouve o clamor do irmão Josué, do irmão Giovanni, o teu servo presbítero, e outros pastores, os teus servos, Senhor, que estão no mundo, orando pela igreja do Recife, Pernambuco, do estado de Pernambuco. Meu Deus, que o teu clamor, que o nosso clamor suba como um cheiro suave diante de ti.
Nós não podemos suportar, Senhor, essa situação. Meu Deus, da tua igreja, a tua eleita. E não é só em Pernambuco, Senhor. O estado de São Paulo também, nós já percebemos, já está, Senhor, aí, os escândalos aparecendo, Senhor, nesse grande estado que é uma máquina, que é uma força, Senhor, deste país, desta nação gigante, o Brasil. Que alguns até dizem que tu és brasileiro, meu Deus. Oh, meu Senhor. Oh, Deus. Glórias ao teu nome, Senhor, nos ajuda. Oh, Senhor, eu não sou melhor do que meus irmãos. Eu não sou melhor, Senhor. Ouve a oração dos teus santos, Senhor. Daqueles, tu sabes, Senhor. Tu contempla o coração, Senhor, a sinceridade dos corações. Ninguém está querendo derrubar, ninguém está querendo fundar a igreja. Se quisesse fundar a igreja, não precisava fazer isso. Não precisava estar denunciando, estar fazendo live, estar fazendo vídeos. Nós não somos rebeldes sem causa. Nós nos rebelamos contra o mal. Contra o iníquo, Senhor, que está no meio do teu povo. Tu sabes, tu já falaste através da tua palavra. Em nome de Jesus, nome sobre todo nome, é que nós te oramos. Abençoa a igreja em Paulínia, abençoa o homem de Deus, os homens de Deus aqui. Pastor Arivaldo, pastor Sebastião, pastor Mauri, pastor Ismael, ó Senhor, pioneiro aqui desta obra. Os demais pastores, obreiros, que eles se levantem como servos teus. Meu Deus, e mantenha, ó Senhor, o fogo aceso. Ó, mantenha a profanação longe, Senhor, do teu altar, da tua igreja, para não causar mais escândalos nesta imensa nação, a nação brasileira. Ó, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, é sério. Me desculpe, mas a coisa é muito séria. Glória ao teu nome, Senhor. Então vamos para Apocalipse, falando sobre a sinagoga de Satanás. A igreja de Deus versus sinagoga de Satanás. Ora, se o joio foi plantado, foi infiltrado, foi plantado porque alguém dormiu, e o inimigo veio e plantou o joio, então é fato que nós estamos num campo minado. Que os falsos, em todo lugar, o Senhor me deu uma canção, que eu falo, em todo lugar há corrupção, um pobre a chorar. Vem nos ajudar, vem nos socorrer, vem nos consolar. Só Deus pode nos consolar. É por isso que lá no céu não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas. Glória a Deus. E é esse texto que fala dos covardes lá. 21. Apocalipse 21. E nós já estamos em Apocalipse. Então veja o capítulo 2 de Apocalipse. Esse termo aqui eu me preocupei quando eu falei, recordei que li na Bíblia falando sobre isso, sobre a sinagoga de Satanás. Então, e esse texto fala a igreja de Esmirna, Esmirna e ao anjo da igreja, as 7 cartas de Apocalipse ao anjo da igreja. O pastor é considerado um anjo, mensageiro, as 7 igrejas da Ásia, que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. Olha que maravilha. Materialmente, pobre. Pobre de espírito, humilde, não é exaltado, não é egoísta, não é soberbo, E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são,
mas são da sinagoga de Satanás. Então, se você é cristão autêntico, está dentro da igreja e não está ciente disso, que no meio da igreja você está cercado, minado por essas pessoas, assim como numa horta, você tem que estar cuidando, está pondo adubo, está regando, pondo água, tirando as ervas daninhas, tirando aquilo que sufoca, os espinhos, pá. Dentro da igreja é preciso manutenção. Manutenção. E não só isso, a manutenção ela é o quê? Preventiva. Eu sou mecânico formado pelo Exército. Me permita, o irmão Josué também é mecânico. Que bênção, né? Que coisa, né? O mesmo espírito. Fiquei feliz quando vi ele falando numa live dele, dizendo que estava consertando a caminhonete dele lá. Então, além da manutenção preventiva, olha, preventiva, prevê o que? O mal, a quebra, ou melhorar o funcionamento. Precisa ter óleo lubrificando as peças, né? Para não haver desgaste, para não esquentar, para não bater o motor, né? Precisa também do arrefecimento, a água, né? A nossa vida precisa do óleo e da água, né? A palavra de Deus é considerada água, se eu não estou errado. Lavagem pela palavra, e o Espírito Santo é óleo. Você não vai me chamar de herético aqui, né? Que eu estou falando a palavra de Deus. Pode ser que o joio tente confundir, porque na política é assim. Os caras transferem aquilo que o mal que ele faz, ele diz que é nós que fazemos. Aconteceu isso comigo. É o que está acontecendo lá em Pernambuco. Porque está querendo fazer decisão. Está querendo ser o pastor da igreja. Acusam os irmãos. Julga as pessoas por si. O mal que está em si, ele começa a julgar as pessoas pelo mal que estão dentro dele. Porque eles são do diabo. São do diabo. E qual é a função do diabo? Roubar, matar e destruir. Sinagoga de Satanás. E um cristão que está dentro de uma denominação dessa, né? Porque a igreja de Deus tem várias denominações. Alguns falam que não, mas porque Deus se utilizou da denominação. Já é um mal, meus irmãos. Nós estamos divididos em denominação como cristãos. Paulo fala isso lá, divididos. Já é um mal vocês terem problema entre vocês. Aí cada um funda a sua, né? Partidarismo. Tem uns que disputam, né? Membros de uma, de outra, tirar de uma, de outra. Já é um mal. Já é um mal. A gente precisa ver isso como um mal. Mas porque Deus ele é soberano, né? Existe a vontade de Deus original e existe a vontade permissiva de Deus. Porque Deus não é o homem. Deus, os pensamentos de Deus são mais altos, os caminhos de Deus são mais excelentes que o nosso caminho. Então, Deus não é customizado. Não tem quem bata a Deus. Assim ele deixa de ser Deus, né? Então, aí, Deus, assim como os homens lá atrás, Deus falou para Salomão não ter cavalos, não ter isso, não ter aquilo. Salomão caiu e fez, tudo desobedeceu, né? Então, tem coisas que acontecem, por exemplo, ter 2, 3 mulheres, como Salomão teve, era costume, Deus permitiu, é vontade permissiva, né? Mas o mal vem, né? Comete pecado? O mal vem. O resultado do pecado é o quê? O salário do pecado é a morte. Então, nós temos que ser um povo que nos preocupemos em obedecer. Obedecer o quê? Obedecer a Deus, a palavra de Deus, que Ele quer o nosso bem, que é a nossa felicidade. E não, a felicidade não é aqui. Tem alguns que estão buscando a felicidade aqui, né? Nos prazeres, nos deleites, né? Tem crente aí que todo final de semana, todo feriado, deleite. Fica, feito andarilho, né? Fica, negócio é prazer, é deleite, né? Por que pedis e não recebeis? Porque pedis mal. Agora, tem que saber se é crente mesmo, né? Se a característica é de cristão mesmo, né? Ficar... Você não vê, não, esse comportamento? Eu tenho uma tese, né? Sobre a questão do comportamento humano. De atingir a excelência do comportamento humano. Para cristão, primeiro para cristão, mas para toda a humanidade. Né? Porque a igreja, ela faz um trabalho para a humanidade. Né? Mas vamos lá. Então, continuando aqui. Sinagoga, nada temas das coisas que hás de padecer. Aí o pessoal preocupado com perseguição. Né? Esse é um dos temas, né? Que politicamente, com esse veneno no meio do povo de Deus aí, por esses profanos,
por esses falsos no meio do povo de Deus, né? Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Tem gente temendo a Deus, confiando em Deus e tudo mais, mas porque a morte, com medo de salvando a pele, não quer perder nem um centavo. Não é nem a vida, é um centavo, que só quer ganhar. A lei de Gerson, né? A Constituição ímpia do Brasil, a lei de Gerson. Eu gosto de levar vantagem em tudo, certo? Vai levar vantagem. É como minha irmã, semi-analfabeta, me permita, né? Terceira série, né? Minha irmã mais velha lá no Recife, falou sobre o mundo é dos mais espertos. E ela falou para uma das filhas dela assim, e o inferno por herança. Pesado, né? Mais esperto, quer levar vantagem, quer isso, pá. E tem muita gente dentro da igreja, pensando assim. E o resultado vem, né? Uma hora vem. Se não vem sobre si, vem sobre a descendência. Não teme a Deus, porque o comportamento é de ímpio. Então, não vai estar perdoado. O mal vai, até a 4ª geração, parece que fala, né? Tá no Velho Testamento, as pessoas falam que não, mas Deus é amor, porque Deus é amor. Deus muda? Deus mudou a lei, sim, a graça. Deus aperfeiçoou, é o que na terra não acontece. A lei, fazem muitas leis, leis mortas, letras mortas. Uma vez eu falei para um deputado de um partido que eu fazia parte, hoje eu continuo nesse partido, saí por um tempo e voltei, né? É bom você saber que eu sou partidário, eu tenho um partido, mas não misturo as coisas. Então, porque é uma necessidade, é a lei que está aí. Eu gostaria que aperfeiçoasse a lei e a justiça determinasse que eu pudesse ser candidato sem ser de partido. Partido de um cacique aí, de um dono aí, de um rico, de um milionário, né? Eu gostaria que a justiça eleitoral pegasse meu nome como candidato, né? E eu pudesse ser candidato livre, sem ser filiado a nenhum desses partidos aí, viciado, né? Viciado, né? O que é natural, né? O que é natural nesse sistema aí que jaz no maligno, né? Então, você veja que a coisa fica difícil. Então, vamos lá. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá dano da segunda morte. Segunda morte. Tem a primeira e tem a segunda morte. A morte física e a morte espiritual. É a segunda morte. Aí nós vamos... Aí interessante, eu me preocupei hoje cedo, né? É porque o Senhor me levou, tenho dito que Deus nos faz pensar sempre em produzir, né? Produzir algo, né? Não ser infrutífero, né? Deus não... A árvore que não produz bons frutos vai ser cortada e lançada no fogo. Tá escrito. E tem gente aí dormindo de touca, né? Dentro das igrejas, né? Filho de pastor, tradição dentro da igreja, obreiro, né? E só produz se for num púlpito da igreja. E aí hoje você tem aqui, um púlpito online. Isso aqui é um púlpito online. Tem coisa ruim? Só tem coisa ruim. Examinai tudo e retei o bem. Eu escrevi em algum lugar hoje, parece que foi no Facebook, mostrando um adventista, um filósofo, um homem que tem conhecimento em Brasília, né? Aquias Santarém, né? Falando muita verdade. Aí eu coloquei lá, examinai tudo e retei o bem. Veja a verdade que ele está falando. Então, para o povo de Deus, mas no nosso meio, muitas vezes a gente condena o adventista do 7º dia, por conta da guarda do sábado, né? Agora, entre lá no meu Facebook, procure lá, né? E você pode dar o like, você pode dar opinião, faça isso para nos ajudar. A importância dessa conversa aqui com você, vai para o YouTube essa conversa. E é importante que você curta lá para a plataforma lá, ver a importância e indicar. Meu objetivo aqui não é lucro, mas pelo menos eu ter mais facilidade para fazer esse áudio, fazer live ao vivo, você participando, né?
porque eu não estou em condições ainda de fazer direto no canal. E quero marcar lá no canal um horário que você possa me encontrar e que seja facilitado para você, né? Eu sou aposentado, eu posso fazer esse vídeo a hora que eu escolher, né? Na madrugada, na noite, na manhã, na tarde, no meio-dia, né? Eu não estou preso e não quero estar preso, né? Eu fui liberto, liberdade plena. Por isso que eu estou aposentado, o salário, salário, lembra? Mas eu não estou preocupado com o salário, não. Eu me preocupei em me aposentar. Porque eu via muitos irmãos dizendo que quando aposentasse ia fazer a obra integral para Deus. E eu vejo que eles continuaram trabalhando e não fizeram. Falaram, mentiram e está devendo isso para o Senhor. Isso serve para você. Para muitos que diziam que quando aposentar ia fazer a obra de Deus integral e não fazem. Né? Porque a gente empregado, servo dos homens, né? A gente não pode fazer integral. Tem lugares que você não pode nem baixar a cabeça para orar. Né? Você tem que orar em espírito, né? Então, eu procurando aqui em Esmirna e vejo Esmirna sem nenhum problema, né? Não encontrei, me desculpe se eu estou vacilando, né? Estou sendo um vacilão aqui. Aí eu vou para Laodiceia. Eu preocupei essa palavra sinagoga de Satanás, né? Que dizem que são e não são, aí vou para Laodiceia. Aliás, Filadélfia, capítulo 3, eu li no capítulo 2. Olha, eu li capítulo 2 de Apocalipse, segunda carta da igreja, a igreja de Esmirna, do 8 ao 11. Aí agora nós vamos ler aqui, do 7 até o 13. Né? Essa referência aqui. Olha, carta à igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha. Glória a Deus. Abre e ninguém fecha, né? E ninguém fecha. E que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, olha, pouca força. É os pastores que têm pouca força? Os líderes que têm pouca força? Percebe? Mas ele está falando aqui para o anjo da igreja. Mas é uma mensagem à igreja, né? Para o anjo transmitir, né? E pode ser que esse anjo aqui tinha pouca força. Porque um homem de Deus de verdade, autêntico, fiel, remanescente, ele não se acha poderoso, nem econômico, nem espiritualmente, nada. Um homem de Deus verdadeiro não se acha. A força dele é Deus. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Tendo pouca força, não negaste a minha palavra e não negaste meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás. Quem são esses? Tá fora da igreja? Ou tá dentro da igreja? Pode ser até da lei, né? Naquele tempo lá, será? Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, olha só. Que dizem crente e não são, dizem santo e não são. Homens de Deus não são, profetas não são. Mas mentem, são mentirosos. Então mentirosos é o quê? Filhos do diabo, joio. Não é isso que Jesus falou na explicação da parábola lá? Que os joios são os filhos do diabo? Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saiba que eu te amo. Olha, adorem, mas não é adorar. Aos irmãos de Filadélfia não é o pastor. Adore a Deus. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Tentação geral, os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens, guarda o coração.
O coração está com a palavra de Deus guardada? Tá? O coração, você colocou a palavra de Deus circula em ti como o Espírito Santo está em ti? Flui como o Espírito Santo, a palavra de Deus? Você defende essa palavra? Ou você é meia pedra, meio tijolo? Você está na igreja, mas não sabe quem você é. Você não sabe a potência que é a igreja de Deus na face da terra. Que ela está acima das instituições humanas. Ou você ainda tem dúvida do seu Deus? Eu hoje cedo fui orar pela irmã Solange. Deus me tocou, estava lá fazendo a minha devoção e fui lá. Deus, ora lá. Mas claro. Agora, se eu não vou orar, primeiro eu demonstro que não tenho amor por ela. Eu demonstro que não confio em Deus. Né? Não basta eu dizer que Deus faz, que Deus... Aí na hora de eu impor as mãos, na hora de eu fazer, eu nego. Muitas curas não é feito na igreja porque os pastores e os homens de Deus, as mulheres de Deus, não creem, não desconfiam de Deus, não impõem as mãos e porão as mãos sobre os enfermos, crendo os curarão. E muitos hoje, no século XXI, não põem mais as mãos, nem a Bíblia quer carregar, é o smartphone dentro da igreja, né? Eu vi um pastor esses dias, lendo a Bíblia pelo smartphone. Para mim isso é um absurdo, eu posso ser... alguém pode me censurar por isso. Para mim isso é um absurdo. Um pastor, principalmente um pastor, um crente já é problemático, deve ser combatido isso, né? A menos que se acabe o papel, né? A menos que se acabe as Bíblias, queimaram tudo. Aí o crente tem vergonha de ir, a Bíblia dá trabalho, uma pasta do coral muitas vezes levar dá trabalho. A pessoa vai de carro, só vai andar um espaçozinho para dentro da igreja, a pessoa não quer levar a pasta do coral consigo. E a Bíblia? Vamos deixar a Bíblia para lá, né? Palavra de Deus, né? A palavra do homem é mais importante. Eis que venho sem demora, aguarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É isso que diz aqui? Quem tem ouvidos. Então está aqui a palavra de Deus, sinagoga de Satanás. Estou falando alguma coisa que não é... Meus irmãos, o que se percebe é que nós estamos vivendo já o Apocalipse. Me permita, né? Eu não quero asseverar isso aqui, mas nós estamos tendo sintomas de coisas que está escrito aqui acontecendo hoje. Os da sinagoga de Satanás estão dentro da igreja. Já está. Né? Muitas coisas já se cumpriram que está em Apocalipse. Né? E nós temos como atalaia, como servos de Deus, né? Tem gente que acha que é só o pastor, joga a carga toda em cima. Não, eu já dou dízimo, já dou oferta. Aí eu tenho que chamar você lá para Lucas, né? Outro dia eu estou conversando com um presbítero, né? Falando sobre essa importância, né, de fazer mais, né? Para não sermos considerados. Lucas 10. Olha o que Lucas 10. Veja lá quantos assuntos está aqui em 10 versículos, né, de Lucas 10, acerca dos escândalos, do perdão, do poder da fé e dos servos inúteis. Misericórdia. O que é que vai acontecer com um servo inútil? Né? Lembra daquele servo que o Senhor deu um talento e ele escondeu? Aí depois ficou dizendo mal, falando mal do Senhor. Tu põe onde não tu tira onde não põe, né? E Deus deu talento para nós. Então, olha o que diz. Aqui a palavra de Deus, né? Fala sobre tudo isso, você pode ler aí, né? Pegar a sua Bíblia e ler. Estou terminando já, tem 1 minuto para concluir. E disseram-lhe então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé, né? Disse o Senhor, se tiverdes, estou aqui onde é, porventura, dá graças a tal servo, né? Falando do que faz tudo que mandou, né? E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar o gado, a quem, voltando ele do campo, diga, chega-te e assenta-te à mesa. Assenta-te à mesa, dirá assim, assenta-te à mesa, e não lhes diga antes, prepara-me a ceia, e cinge-te, e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás
e beberás tu. Quer dizer, o servo comerás tu. O servo pede para preparar para si, e tu. Quem diz, porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Jesus está falando isso aqui. Quer dizer, o servo fez tudo que estava mandado, é um legalista. A lei mandou. Mas você não pode fazer nada voluntário? Você não pode fazer mais para agradar o Senhor? Você não pode fazer... aí tem um padrão. Você não pode procurar fazer melhor, aperfeiçoar, melhorar, fazer melhor? Hã? Claro que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, olha, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Não, eu estou fazendo, eu sou cidadão, eu estou trabalhando, sustentando minha família, então o governo tem que fazer, não sei o quê. Isso na esfera social. E na questão de Deus. Outro dia eu falei aqui, né, já encerrei aqui com a Bíblia, se o patrão bem soubesse que os crentes têm o dever de fazer para Deus, fazer para eles como se fosse para Deus, está escrito, tem orientação, que nós devemos fazer para o patrão material, que nos tira direito, que manda matar, como o Tiago fala lá, manda matar o pobre e ele não resiste, né? O rico que ridiculariza a nossa fé, que nos arrasta aos tribunais, como o Tiago fala no capítulo lá, 5 capítulos do livro do Tiago fala 2 vezes contra o rico e os crentes buscando riqueza. E tem alguns que falam, mas não é problema, se souber usar, sei o que. Mas tem que exortar que é perigoso, que tem laços, Não tem que incentivar ninguém a estar ambicionando. Uma coisa é o jovem querer. Se casou, eu falei aqui para um jovem outro dia, você é jovem, você tem que ter uma estabilidade, é natural que você busque, você tem uma família, assumiu o compromisso, né? Então ele tem que se firmar na sociedade, isso é natural, né? Mas ele tem que valorizar primeiro o quê? Não é a obra de Deus? É a obra de Deus. Mesmo ele tendo que ambicionar, ou desejar, vamos dizer assim, ou cumprir a regra em sociedade, que é isso, é uma regra, e muitas injusta, tem pessoas que não têm a mesma oportunidade, tem pessoas que têm facilidade porque recebeu herança de papai e mamãe, né? Dentro da igreja, porque é filho do pastor, porque é filho do... às vezes eu vejo alguém dizendo, não, porque meu irmão é pastor, porque isso tudo serve ao objetivo de projetar. Não, ele tem um irmão pastor, né? Eu tenho filho na fé pastor, mas nem por isso eu uso para... né? Eu tenho amigos que é pastor, e esse dia eu estava exortando ele, né? Estava exortando ele, questionando algumas coisas, algum comportamento e vendo, quer dizer, nós temos o Espírito de Deus, irmão. A gente vê o comportamento, é só observar que você vê o comportamento que não condiz com aquilo que a Bíblia fala. Então, sinagoga de Satanás, me permita dizer. Então, se você é crente e está dormindo de touca, você está defendendo essa gente, então você é igual, como falou o nosso irmão Josué. Você é igual. Você é joio no meio do trigo. E ai de você, porque está chegando a hora de ser queimado. Então, isso serve de alerta para você que não é. Você que não está ouvindo o conselho Salmo 1, que não está andando na roda de escarnecedores, né? Que antes tem o seu prazer na lei do Senhor, não na lei dos homens, da riqueza, disso, daquilo, da justiça, trapo de imundícia, né? Você está dentro do padrão divino. Então, na verdade, essa palavra aqui não é para o joio, né? Não estou querendo aqui falar. É claro que eles não vão gostar, pode até me processar. E eu quero dizer para você uma coisa, se você quiser me processar, tá? Tendo isso como direito seu, que na verdade não é. Se você não devia nem estar na igreja. Se você não é joio, se você não é da sinagoga de Satanás, você peça perdão, se arrependa, né? Como o pastor lá de Pernambuco, o Ailton José Alves, né? E a sua diretoria. Se arrependa. Por quê? A igreja de Deus vai para o cárcere, como no passado. Vai penar dentro do cárcere. E esse cidadão aqui, olha, tá disposto a isso. Se eu não tiver como pagar, não tiver advogado público para me defender, não tiver, você pedir indenização, não tiver, porque eu não tenho. Aqui no mundo eu não tenho tesouro, eu não tenho. Mas não vou recuar 1 milímetro
da verdade, de falar a verdade, de defender a fé cristã, genuína, verdadeira. Marcos Antônio da Costa Gilpato é o meu nome. Servo do Deus Altíssimo. Não sou nada. Nada. Grande é Ele, grande é Deus, como eu falei para aquele meu vizinho. Marcão, que Marcão, rapaz? Olha o meu tamanho. Eu não sou nada, né? Eu vivo sofrendo, chorando, gemendo, né? Querendo ganhar almas, querendo tirar alguns da beira do abismo que está se aproximando, né? Portanto, que Deus te abençoe com esta palavra, né? Com muito amor. Você pode até, mas que arrogância. Não, longe de mim a arrogância. Eu respeito uma criança, respeito as mulheres. Eu sou filho de mulher, não de jacaré. Tenho pavor do machismo, tenho um pavor da ditadura. Eu sou contra o governo do Putin. Eu sou contra o governo do Kim. Eu sou contra o governo do Maduro aqui do lado. De qualquer ditadura. Como disse meu pastor aqui, o homem de Deus. Qualquer ditadura é problemática. O diabo é esse ditador. Ele mete o pé, invade e leva refém. Pensa nos nossos irmãos que estão refém lá do Hamas. Terroristas. Deus não é terrorista. Deus avisa. Deus ama. Né? Deus ama. O amor, a generosidade, a paz, o equilíbrio, a harmonia, a união, a reconciliação é coisa divina. Você acha que o diabo quer reconciliação? Né? Ele nem tem chance mais. Então não seja inimigo de Deus, não se faça inimigo de Deus. É tolice. Né? Esse negócio de ser sábio aos próprios olhos, eu vejo o sábio como os próprios olhos, como um tolo, como um idiota, né? A classe política faz o cidadão de idiota. Eu dizia isso na rua, né? Por isso que muitas vezes eu não concordo quando a pessoa fala, você está com palhaçada. O palhaço não tem nada a ver com isso. O palhaço é um profissional da arte, do riso, né? Ele era usado, né, para enganar o povo, né, nos grandes reinos, depois do monarca, né? Mas o palhaço, ele não é palhaçada, é arte, é humor. O palhaço não tem nada a ver com o mal que as pessoas estão fazendo, a menos que esse palhaço está fazendo escárnio da palavra de Deus. Aí eu sou contra, né? O artista pegar a palavra de Deus e começar a fazer escárnio, como tem alguns, né, aí na mídia fazendo escárnio da obra, da coisa de Deus. Então, eu não tolero escarnecedor. Pode ser meu irmão, eu não tolero escarnecedor. Outro dia, o meu irmão mais velho começou a escarnecer, através do Zé, eu tomei conhecimento e falei o bicho para ele. Escarnecer, falando dos pastores que faz isso, que faz aquilo. E quem é ele? Quem é o injusto para pedir justiça? Quem é o profano? Quem é o adúltero? Que tem moral? Porque tudo está ligado à ética, à moral. Que moral essa gente que está dentro da igreja, da sinagoga de Satanás tem para cobrar justiça? É mentira. Eles estão do lado do injusto, do rebelde sem causa. Eles são filhos do diabo. Então, não tem... É contraditório alguém, um injusto, clamar por justiça. Tem que ser o justo. Jesus te chamou para a justiça. Jesus nos fez justo. Sem mérito algum. Ele nos torna justificados. Nós somos, né, como fala Romanos, justificados em Cristo Jesus. Então quem pagou o preço foi Jesus, não somos nós. Então nós somos chamados justos em Cristo Jesus. Nós não temos mérito algum. Né? E tem gente, nariz empinado dentro da igreja. Então, você observa essas coisas, essas pessoas que andam, eu sou, né? Louvado seja eu, dentro da igreja, é joio. É joio, porque então não conhece a Bíblia, né? Tem algumas coisas na igreja que a gente vê, né? A pessoa fica fazendo, não conhece a Bíblia. A Bíblia fala, o cristão verdadeiro, ele guarda a palavra de Deus. Procura guardar o coração, Senhor. Você não tem poder para guardar, pede para Deus, pede ajuda para Deus. Senhor, guarda o meu coração. Porque Ele sonda, Ele sabe. Então não adianta eu mentir, dizer que sou perfeito, dizer que sou melhor do que o meu irmão, porque é como o Tiago fala em 4:9 de Tiago. Você já ouviu o que fala Tiago?
sofrer as vossas misérias. Então, eu tenho que ter a sensibilidade de pedir misericórdia para Deus, porque eu tenho defeito. Eu não sou perfeito. Tiago, bênção, né? Esse apóstolo, né? Meio irmão de Jesus. É bênção, não é? E é o sindicalista da Bíblia, e muitas vezes as pessoas passam longe dentro da igreja para falar sobre isso. Ele falando, defendendo o trabalhador. A gente vê na palavra de Deus o comportamento que se tinha lá em defesa do pobre, do necessitado, e hoje, ao invés da gente defender lei parecida, a gente ignora. Olha aqui o que diz 9, Tiago. Irmãos, não vos queixeis... Não é aqui não, estou no lugar errado. Eu estou no 5. E eu queria terminar menos de 1 hora e passou, hein? Misericórdia. Talvez eu tenha que editar, a enxugar esse trabalho. Meu Deus, cadê? Minha página, a Bíblia ficou aqui no paraíso e ela colou essa Bíblia. Ficou num lugar frio. 9. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Passou a pandemia aí, né? Fez a desgraça que fez aí, tirou as máscaras de muita gente por aí. É como, né, o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Essa tragédia aí. Tem gente fazendo fake news. Gente do diabo, fazendo mentira. Filho do diabo. Fake news é do diabo. E tem crente reproduzindo, replicando a mentira sem verificar se tem fundo verídico. Entendeu? Então, e a minha solidariedade aos meus irmãos gaúchos, né? Lá que está aí precisando da nossa ajuda, da ajuda de todo o povo brasileiro. Um forte abraço, que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade em nome de Jesus. Oreis por mim, sou carente das vossas orações para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho. E dê o like, participe, dê a sua opinião, mesmo que seja contrária. O importante é você servir a Deus, agradar a Deus e não a homens, assim como eu. Não estou preocupado em agradar a homem. Não estou aqui para agradar a homem, estou aqui para cumprir o propósito de Deus na minha vida, como servo. Quero ser somente um servo teu, ser canal do teu amor. E o amor não exclui a disciplina.